Então, eu coloquei como título da palestra de hoje o tema O Grande Aliado, né? E tudo se refere uma passagem, né, do Evangelho de Jesus, lá do capítulo 10, que é o capítulo que fala bem-aventurados os que são misericordiosos. Então é um capítulo que chama muita atenção da gente sobre a ideia do perdão, sobre a ideia das nossas renúncias e do nosso repensar enquanto irmãos, né, em Cristo. E o item 5 desse evangelho, né, lá no capítulo 10, fala o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então está lá no Evangelho de São Mateus, né? No item 5, de 25 e 26. Então ele está falando sobre essa reconciliação com o nosso adversário. E aí eu pergunto para vocês, quem é o adversário de cada um? Quero que vocês pensem aí internamente. Tipo assim, Kênia, eu, né? Quem é o meu adversário? Ricardo, quem é o adversário? Liliane, Larissa. Estou decorando os nomes, tá vendo? Pois é. Então, e é mais para que a gente comece a aprender o seguinte: será se esse que a gente está chamando de nosso adversário, a gente poderia pensar que é alguém externo, né? Ah, quem é meu adversário lá no serviço? Ah, é alguém que não gosta de mim? Ah, é alguém que só fica querendo me atingir? Pois pasmem, esse adversário aí, por isso que a palestra chama o grande aliado, pode se tornar o seu maior aliado, que é você mesmo. Por isso que o desenho lá da palestra era você olhando no espelho. Nosso maior adversário é a gente mesmo. A gente briga com a gente mesmo o tempo inteiro. E aí a ideia é a gente pensar que esse que a gente chama de nosso adversário se torne o nosso maior aliado. Se eu tenho alguém que está frente a frente a mim e que sou eu, ele é apenas reflexo daquilo que eu faço, por que é que ele vai ser meu adversário? Vamos pensar friamente. O que o espelho traz é reflexo das minhas atitudes. Então, se essas atitudes forem positivas em relação a mim mesma, eu saio de adversário para aliado nessa jornada, né? E aí a gente poderia pensar, né? E a gente fala isso muito na doutrina espírita, de a gente jogar o passado para fora, a gente pensar no presente, da gente jogar fora a ideia do homem velho, né? Nesse capítulo ainda fala sobre isso. Matar o homem velho, mas será que é matar mesmo? A gente não fala o tempo inteiro que a vida continua e que a morte não existe, né? Então, esse matar o homem velho, retirar as sombras, vencer o passado, né? São expressões que são muito utilizadas para esse processo de melhoria interior, porque a gente quer jogar fora, né? Tirar aquela casca, aquela coisa que não serve mais e aparecer uma nova versão. Mas nós sabemos, né, e isso está lá nas leis naturais, né, nas leis de Deus, que não existe morte ou extinção, mas sim transformação. E a gente vê isso o tempo inteiro, principalmente na natureza. A gente vê lá a lagartinha que se transforma e vira borboleta, né? E isso acontece no reino animal, no reino vegetal, e por que não acontecer com a gente também, né? Nós também fazemos parte, estamos regidos por essas leis da natureza. Então, nós não matamos esse homem velho. Pelo contrário, a gente pode conquistá-lo, renová-lo e educá-lo. Eu quero que esse homem velho, que era meu adversário, vire agora o quê? O meu aliado de jornada. É trazê-lo para o meu lado nessa batalha, né? Então, nós não eliminamos nada do que a gente foi um dia, a gente apenas tende a transformar para melhor. A gente nunca vai entender, falar assim, às vezes a pessoa fala assim, eu vou mudar. Alguém muda, gente, da noite para o dia? Você já nasce com a personalidade, desde que você é pequenininho, né?
Quem é pai, quem é mãe, já sabe que o gêniozinho, você fala assim, igualzinho fulano de tal, né? Assim que fala, usa essa expressão. Por quê? Porque tá na personalidade da pessoa, né? Mas a gente tem condições muitas vezes de quê? Né? Melhorar, aperfeiçoar essa minha personalidade. Eu posso afinar. Isso fala muito na música número 2, que eu gosto, de Anjos. Qual de nós não tem nenhum defeito, mas também qual de nós não tem uma virtude? Precisamos achar um jeito de suavizar o lado rude. Então todo mundo é meio pedrinha, mas essa pedrinha pode ser polida e pode se transformar em alguma coisa muito melhor, né? Então, essas expressões que trazem um melhor significado, né, para essa tarefa íntima de nossa melhoria espiritual. Às vezes a gente acha que está de fora para dentro, mas não é. Vai ser sempre de dentro para fora essa mudança. E aí a gente começa a enxergar, né, uma das coisas mais importantes no nosso dicionário humano. Como é que a gente vai conseguir essa mudança? Através da educação. E em que sentido da educação? No Evangelho também está posto: primeiro amai-vos, depois instruí-vos. É pedido que nós façamos isso, porque a hora que a gente se instrui, a gente amplia a nossa consciência. A gente começa a entender que nós é que somos detentores do poder de fazer essas mudanças. A gente sai do papel de vítima, a gente tira os milindres e encara a verdade. Agora aqui é comigo, a tarefa é minha, a batalha é de cada um, né? E começa a trabalhar de uma forma que vai fazer o quê? Essa transformação. Então, todas as nossas imperfeições, a gente falou, a gente traz essas imperfeições, elas são o quê? Aquilo que vai direcionar aquilo que a gente precisa evitar. A gente sabe aquilo que a gente não é bom, não sabe? Se a gente é egoísta, se a gente é ciumento, se a gente é vingativo. Quem são os maiores conhecedores somos nós, né? A gente não tem condição de falar, mas fulano de tal é muito egoísta, porque eu sei o que é ser egoísta. Porque se eu não conseguiria reconhecer no outro uma coisa que eu não soubesse o que era. Então, a gente sabe das nossas fragilidades. E quando a gente tem esse encontro com as nossas fragilidades, isso muitas vezes dói. Porque é ruim quando a gente é colocado à frente disso. Por isso a imagem do espelho. Um dia fizeram uma experiência muito interessante no serviço da seguinte maneira. Pediu que a pessoa se levantasse e fizesse uma descrição dela. Aí, o que todo mundo fazia? Eu sou Kênia, eu sou professora de administração, eu sou isso, sou aquilo outro. Você só falava onde você trabalhava, o que é que você fazia, sua atividade. Ninguém chegou lá e falou, sou mandona, sou respondona, sou implicante, né? Sou preguiçoso. Ninguém falava isso. E essa era a maior verdade. E a dona, né, da dinâmica queria que a gente respondesse exatamente isso. E por que muitas vezes a gente falou assim, então vocês não vão responder não, vocês vão escrever. Até para escrever era difícil, porque a hora que você se depara com as suas características, a gente fica triste. Porque você fala assim, nossa, mas eu sou assim, que há um momento em que você está se reconhecendo, né? Então, esse ensinamento do Evangelho, reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, vai depender muito da nossa disposição de encarar essa realidade com os nossos próprios olhos. E quanto mais cedo a gente fizer isso, mais fácil vai ficar a tarefa de corrigir. Porque aí a gente para de pôr a culpa nos outros, que é a outra mania que a gente tem. Nada é sobre a gente. Tudo que é de ruim, foi o outro que fez comigo. Mas fulano de tal também, né, não é implicante. A gente para de olhar para a gente e fica caçando o culpado, né? Diz que uma das coisas mais difíceis que tem é a gente assumir a culpa sobre aquilo que nos acontece. Porque é mais fácil mudar o outro, né? Ou querer que o outro se modifique. E é um dos preceitos que também o Evangelho traz. Conheça-te a ti mesmo.
Enquanto você não conhecer-se a ti mesmo, você não tem condições de promover mudança. E a única pessoa que a gente consegue mudar é quem? Nós. Não dá para mudar o outro, né? O outro não está sob o nosso controle. Então, para me atingir, eu tenho que estar deixando me atingir, porque sou eu que controlo aquilo que me acontece, né? O resto não depende de mim. Então, fazemos isso enquanto estamos nesse caminho carnal. Quer dizer, a única possibilidade que a gente tem de mudar é quando estamos aqui encarnados, né? Porque não vai ter condições de nós comprovarmos essa nossa melhora e procurar fazer isso na prática de forma espiritual. Lá a gente vai ter as nossas crises de consciência, porque a hora que a gente está lá do outro lado, que vê o tempo que perdeu, falar, falei que eu ia fazer tal e tal coisa lá no meu projeto e eu não fiz nem a metade. Aí a vergonha é bem maior, né? Mas esse estado de consciência é só quando a gente não está aqui. Até mesmo porque se a gente o tivesse, poderia ser que nós não conseguíssemos, né, fazer da mesma maneira aquilo que nos foi colocado como tarefa. E não foi colocado como tarefa porque deram não, viu? Foi porque a gente falou que ia fazer. Tudo é de acordo com aquilo que a gente escolheu e se permitiu, né? Negociou lá que ia dar conta de fazer, né? Então, reformar, que é o que ele traz, né, como ensinamento, é a mesma coisa de dar nova forma. A gente vai entender que é um tijolinho colocado em cada uma das nossas existências. Quando a gente vai fazer uma reforma, é bem diferente do que quando você vai lá e implode um prédio e começa tudo de novo, né? A reforma não, e muitas vezes você faz a reforma com aquele prédio lá, as atividades em andamento. É igual a gente. A gente não para, como diz aquela expressão, né? O mundo não para a gente descer. O mundo está andando, você está indo e é tudo junto e misturado. Então, essa reforma, que é uma reforma íntima, nada mais é do que dar uma nova direção aos valores que nós já possuímos. Então, a gente não vai, né, deixar de ser essa essência que a gente já trouxe, né? Nem nascendo de novo, mas a gente pode o quê? Melhorar essa nossa versão, né? Nem se for um pouquinho assim. Então, é ver com bons olhos tudo aquilo que você tem de bom, os seus dons, as suas virtudes, né? Às vezes a gente é muito bom em ficar ressaltando mais aquilo que a gente não é tão bom, né? E a gente esquece de dar valor à parte boa. Então a gente tem que ficar o tempo inteiro o quê? Aumentando a fatia, né? Daquelas coisas que a gente já faz bem e tentando diminuir aquilo que que representa as nossas más tendências, né? Aquilo que às vezes a gente não veio tão bom, que é justamente o que a gente precisa melhorar, né? Senão a gente já era tudo anjo, não tinha ninguém aqui, estava todo mundo em outro plano por aí, né? Então, é dar uma nova direção às qualidades que já foram desenvolvidas e estão nessa escala evolutiva, né? Então, conduziram o homem às conquistas desse mundo que ele está aqui em transição. Mas agora a gente tem uma outra visão, uma visão de que a gente tem um projeto em andamento, que ele não acaba agora e tudo aquilo que a gente faz não vai ficar por fazer. Eu vou levar como a minha bagagem para a minha próxima existência. Então, por isso que a gente tem que entender que nada que a gente faz aqui é inútil. Qualquer coisa que você se movimentar um pouquinho para levar para a próxima, já vai ser muito bom, né? Porque você não já vai sair mais do zero, você já vai estar em andamento. Mas pensar sempre na intenção de buscar a elevação espiritual pelo sentimento. Agora a gente está falando de uma outra tratativa, que às vezes a gente fica muito preocupado com esse fazer material. E a busca aqui é principalmente no pensamento com o que a gente sente, né? Como que a gente está por dentro. Então, e tem uma fala muito interessante.
Você quer dizer que da sementeira atacada por pragas diversas, quer dizer que ela será incinerada a pretexto de renovação e cura? Eu pergunto para vocês. A gente consegue curar uma planta que foi atacada por pragas se a gente tacar fogo nela? Não. E a gente? Nós vamos fazer a mesma coisa com a gente? Tacar fogo e aí? Cadê a oportunidade de fazer as melhoras? Então, assim é com a gente. Esse nosso passado é um plantio que está arquivado como uma experiência intransferível e eterna. É tanto que a gente traz as marcas, né? A gente traz todas as ranhurazinhas que foram provocadas ali. Então, não tem como a gente matar esse passado. Mas a gente pode, às vezes, visitá-lo ou revitalizá-lo só para a gente poder colocar potencial naquilo que a gente tem condições de realizar. É só para dar uma olhadinha lá e falar, aqui eu não fui tão bom, então o que eu vou fazer de melhor agora? Né? Não é para ficar preso com aquilo lá não, que não resolve, mas ele pode ser um roteiro para a gente saber o que não fazer ou o que melhor fazer. Então a reforma íntima, ela não vai poder ser entendida como a destruição de alguma coisa, né? Como essa sementeira que simplesmente a gente acabou com ela, para a gente construir alguma coisa nova, né? Mas para a gente poder aprender a ser, a existir e a se realizar como uma criatura rica de sentidos e plena de utilidade perante a vida. Então, quando a gente às vezes fica assim, mas eu vim aqui para fazer o quê? Quando a gente fica com aquele sentimento, né? Eu vou fazer o quê? Eu vim para quê nesse mundo? Às vezes é quando a gente se sente, tem esse sentimento de não utilidade, né? Será que eu vim aqui a passeio? A gente sabe que a gente não veio a passeio. Então a gente precisa buscar esse conhecimento interior, justamente para a gente aprender a reconhecer o que é que você veio fazer aqui. Eu estava conversando com o Helder essa semana e antes eu achava assim, né? Eu estou há 2 anos afastada para fazer o doutorado e eu achava que eu tinha vindo para fazer uma coisa, mas eu já descobri que eu vim para fazer outra completamente diferente. Eu acho que o afastamento do doutorado serviu só para eu descobrir qual que era meu projeto. Juro para vocês, falo do fundo do coração. Eu imaginei que era uma coisa e aqui no centro eu descobri que é outra completamente diferente. Então aí, já que eu descobri, o que é que eu vou fazer? Todas as minhas coisas que eram do mundo, agora tem que alinhar com o projeto que Jesus quer que a gente faça. É uma coisa que agora vai caminhar em relação à outra. E todo mundo pode fazer isso o tempo inteiro, porque a decisão é de cada um. Então você escolher o que você quer fazer e a partir dali definir qual é o caminho que você quer percorrer. E é uma questão que o Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia, diz o seguinte: só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Então a gente tem aquilo que nos adoece e o antídoto. Só aquilo. Né? E é uma questão de aprender a ser. Então a gente é um projeto para existir, né? E a gente vai buscar esse eu que a gente imagina para realmente vivenciar esse eu real. Então as imperfeições sempre serão o nosso maior patrimônio. Não somos perfeitos, não somos anjos, mas a gente precisa trabalhar essas imperfeições, né? E elas serão transformadas e jamais serão exterminadas. Então, é a gente aprender a conviver de maneira pacífica, até com os nossos erros, até com aquilo que a gente tem de meio errado, meio fora da curva, né? Então, é aprender a conviver consigo mesmo através dessas incursões. Quando a gente fala da meditação, quando a gente fala da reflexão, é aquele momentozinho íntimo em que a gente para refletir sobre nós mesmos, né? Podemos fazer isso todos os dias e pedir Jesus o quê? Auxílio para a gente poder sempre praticar as melhores coisas.
Então, interiorizar é conquistar a nossa sombrinha, nossa sombra, né? Mas elevar a condição de luz do bem para o qual fomos criados. A gente tem falado isso com bastante frequência e pode ser que, gente, cada um de nós seja a lâmpadazinha que sai acesa, que vai lá para a casa de cada um. Pode ser que às vezes você sai daqui e lá a casa está lá, tudo revirado, todo mundo, né, sempre não está numa frequência boa, e você chega lá com uma centelhazinha de luz. Então, olha a responsabilidade que a gente tem de fazer diferente aonde a gente quer que a gente esteja, no nosso trabalho, né, na nossa casa, por onde a gente passar. Então, esse adversário interior deve se tornar o nosso grande aliado, né? Sendo amavelmente doutrinado para servir a esse luminoso ideal que foi colocado para que a gente aqui fizesse. Então, a gente pode pensar que estaremos nesse caminho inevitável e temos total condição de trazer conosco o nosso aliado, que é cada um de nós mesmos. E aí eu coloquei aqui só para a gente poder repensar algumas coisas. Eu fiquei pensando na hora que eu terminei a palestra, né? Pensando naqueles que tiveram muitas missões. Às vezes a gente vê lá, né? A história do Divaldo Franco, Chico Xavier e inúmeros outros, né? Que a gente vê na história. Irmã Dulce, enfim, vários exemplos que a gente tem. A gente fala assim, nossa, mas eles fizeram tanto, né? Será que eu daria conta de fazer? Não precisa ser como eles, porque cada um vem com sua missão. Mas a gente pode pensar o quê, né? Que a gente ainda não é como eles, mas que a gente pode nos colocar neste caminho para o ser. Você só está no caminho. E aí você vai fazendo o que você vai dando conta. Mas sempre lembrar do que eles traziam na prática que eles tinham. Você nunca via ninguém usando aquilo como fardo. Era sempre com alegria, era sempre com disposição e nunca reclamando de nada. Então, que a gente possa ser mais assim, né? Enxergar tudo aquilo, os percalços da nossa vida, como as nossas pequenas pedrinhas, só para a gente agradecer, porque a gente sabe que isso foi só para a gente aprender mais um pouquinho e sair daqui um pouco melhor. Então, essa que era a mensagem de hoje. Eu quero agradecer, né, pelos ouvidos, e vamos fazer a prece para a gente encerrar. Bondoso Mestre Jesus, queremos mais uma vez agradecer pela oportunidade da noite, que possamos voltar para os nossos lares com as nossas energias renovadas, enxergando cada um de nós como nossos aliados na nossa jornada e não mais como esse adversário. E imaginar também que temos sempre ao nosso lado Jesus Cristo para nos auxiliar em tudo que precisarmos. Que os bondosos mensageiros de luz possam estar conosco e que possam estar e seguir para cada um dos lares aqui representados, levando apenas a luz, a harmonia e a união. E para encerrar, vamos rezar juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,